Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para continuarmos a nossa série de devocionais sobre o livro de Provérbios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Capítulo 7 que tem tantas informações para nossas vidas que, olha, dá até vontade de desmaiar de tantas coisas boas que esse capítulo ele traz para nossas vidas. O capítulo 7 é um capítulo que vai tratar e vai dar alertas mais dramáticos e detalhados de Salomão contra a imoralidade. Ele utiliza uma narrativa cinematográfica para mostrar como a sedução opera e quais são as consequências fatais de ceder a ela. A gente tem que resistir a essas tentações. No mundo, nós vamos ter muitas coisas a nos oferecerem momentos, nos oferecerem escolhas, nos oferecerem banquetes, mas nós é que devemos resistir. Jesus ele fala em um dos seus capítulos, né, do Novo Testamento, que diz o seguinte: fugir da aparência do mal e ela fugirá de vós. Um dos apóstolos diz que Jesus ordena para fugirmos das aparências do mal e elas vão fugir de nós. Não é fácil, não é para ser fácil, mas é possível. Precisamos entender que é possível. Vamos lá, capítulo 7. Provérbios, capítulo 7. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinamentos como uma menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria: você é minha irmã, e chame o entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, ao anoitecer do dia. Chegaram as sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como uma prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse, descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloas e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com a doçura dos seus lábios. Imediatamente ele seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso custará a sua vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se volte para o caminho dela. Nem se perca em tais veredas. Muitas foram vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Nossa, pesado. Acho que forte.
Muitas informações foram ditas aqui que, olha, se a gente for olhar, muitos homens casados, muitas mulheres casadas caem em tentações de pessoas que vêm com palavras doces, uma coisa assim que, por fim, dá até nervoso. Por fim, só leva à destruição. Caraca, cara, muita coisa. E a gente ainda fala assim, mas a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã, gente. A notícia de amanhã já é notícia nas escrituras sagradas. Já é notícia, ó, há muito tempo. A gente observar e entender que cair na armadilha é complicado, mas se estamos firmes estudando as escrituras, a gente tem um alerta. As escrituras sagradas, elas servem como um alerta na nossa vida, um alerta para a gente ficar de olho, vigilante. Por isso que Jesus, quando ele fala para sermos mansos como uma pomba e astutos como uma serpente, é nessa questão de quê? Ficarmos atentos a essas armadilhas que vêm ao nosso encontro, pessoas com palavras doces, te oferecendo aquilo que você quer no momento, não aquilo que você precisa de fato. Pessoas com linguajar que vão te trazer aquilo que você quer ouvir, principalmente quando se trata de relacionamento entre homem e mulher. É muito fácil cair na tentação, porque você está fragilizado por alguma situação, por alguma coisa entre o seu cônjuge e você, e você acaba cedendo às investidas da mulher astuta e do homem, do mulher, e do homem também astuto. Quantos casamentos não são destruídos, não são dizimados, porque o casal está num conflito e chega alguém com uma mansidão, com uma fala meio mole, falando, não, olha, eu te prometo, você é a mulher da minha vida. Gente, minha mãe falava muito isso, olha, se um homem chegar até você e pedir para você uma prova de amor, filha, cai fora que é cilada. Hoje em dia, a gente pode observar que o eu te amo virou troco de bala. Todo mundo ama todo mundo. Mas provar o amor de verdade, gente, se prova quando você precisa de alguém ou de alguma coisa. Se prova no desprendimento do outro. Em relacionamentos acontece muito isso. A mulher tá lá fragilizada, aí chega um homem sedutivo e fala para ela, vamos ali. Ih, não dá mole não, vou te dar carinho, vou te dar amor. E a mulher, ela acha que ela vai encontrar no outro aquilo que o marido dela deu para ela. Porque aquilo, minha gente, se você amou, se você se apaixonou por aquela pessoa uma vez, essa pessoa ela consegue te seduzir, te conquistar de novo. Agora, o que não pode acontecer é, eu vou separar mesmo e acabou. A separação é um ato muito agressivo para nós cristãos. É algo que lá na frente tem consequências, principalmente quando tem filhos. Principalmente quando tem filhos. Mas aqui o assunto não é divórcio. Vamos seguir. Vamos lá, Provérbios capítulo 7. O preparo interno, versículo 1 até o versículo 5. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve dentro de você os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você viverá. Guarde o meu ensino como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Ou seja, sabedoria e instrução
principalmente dadas pelo Senhor, devem ser guardadas e enraizadas na nossa mente e no nosso coração. Para quê? Para nos guardar para esses dias aos quais vamos ser tentados. E as palavras do Senhor são para nos retirar dessas tentações. São justamente para não deixar a gente cair, justamente para não deixar a gente se desviar, justamente para não deixar que a gente fique inerte a quando vier essas tentações. A pupila dos olhos é a parte mais sensível e protegida do corpo. Salomão ele enfatiza que a protege contra a tentação externa e começa com a internalização da palavra. Não é apenas ler, mas é amarrar e escrever no íntimo, tornando o discernimento um reflexo instintivo, ou seja, não deixar cair por causa de dizer que, não, eu não sabia. A gente sabe. O pecado a gente conhece, a gente sabe. Eu sempre digo, quem tem chulé, sabe que tem. Não adianta dizer, ai, nossa, eu não tenho chulé. Não, quem tem, sabe que tem. É algo que está dentro de você. Então, o pecado, quem peca, sabe que pecou. Principalmente quando tem relacionamento com uma outra pessoa que está ali, dentro do convívio. Marido, mulher, parente, família. Versículo 4 e 5. Diga a sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente próximo. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e de suas palavras sedutoras. Criar laço familiar com a sabedoria significa intimidade. Quando a pessoa está satisfeita emocionalmente, espiritualmente com a verdade, as palavras lisonjeiras de estranhos perdem o poder e preenchem o vazio. Por isso devemos nos alicerçar na palavra do Senhor, porque é a palavra que vai nos preencher. E quando estamos preenchidos da palavra, não é qualquer palavrinha que vai nos desviar, principalmente quando somos servos de Cristo Jesus. Quando aprendemos a ler as Escrituras Sagradas, não é qualquer banquete que vai satisfazer a nossa vida, que vai nos retirar da presença do Senhor. Não mesmo. Quando a gente entende isso, fica totalmente diferenciado. Porque vivemos não em prol daquilo que as pessoas falam para a gente, mas daquilo que a gente mesmo lê, daquilo mesmo que a gente aprendeu do Senhor. E é sobre isso. E a nossa vida, a gente vive ela pautado e respaldado nas Escrituras Sagradas. E não em qualquer palavrinha, em qualquer coisinha que chegue aqui no nosso ouvido para poder nos desviar. A anatomia da queda, do versículo 6 até o versículo 13. Vamos pegar do 6 ao 9. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes. Observei entre os jovens um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próximo à esquina daquela mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o fim do dia. As trevas da noite se aproximavam. O cenário é a vulnerabilidade. O rapaz sem juízo, no hebraico chaserleb, falta de coração e mente, comete o erro geográfico. Ele se coloca no caminho da tentação no momento em que a vigilância costuma ser baixa à noite, ou seja, a gente sabe qual é o momento exato que a gente tem mais vulnerabilidade. Eu era uma. Eu tinha um certo pecado na minha vida, que vinha enraizado na minha vida, em que eu sabia o momento certo, e se eu ficasse ali naquele local, naquele momento, eu iria entrar em pecado.
era batata. Todas as vezes que eu estava naquele local, naquela situação, eu caía em pecado. Todas as vezes. Não eram uma, nem eram duas, não eram três. Todas as vezes. Hoje, eu consigo resistir. Mas a vontade vem. Não vou dizer que não vem, mas eu consigo resistir. Eu saio, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou mexer em outra situação, tento ver um devocional, tento ver um estudo bíblico, tento ocupar minha mente com o que é do Senhor. E isso me ajuda muito. Quando eu estou prestes a pecar, eu vou lá, vejo um devocional, vejo um estudo, vou conversar com o irmão, vou conversar com um amigo, vou conversar com uma amiga, vou distrair minha mente para eu não pensar naquilo ali, porque se eu pensar, se eu focar, pode ter certeza que eu caio. É uma luta, e diária. A luta, ela é diária. E não é uma luta qualquer, é uma luta contra a nossa própria vontade. E a luta contra a nossa vontade, ela é mais forte ainda, mais complicada ainda. Porque quando você luta pelo ambiente onde você está e você consegue se retirar, você consegue se desvencilhar, é uma coisa. Agora, quando você luta internamente contra desejo, é muito difícil, mas é possível. Não é impossível, é possível. Se você sabe que você vai cair em determinado local, com determinadas pessoas, mete o pé. Vai fazer outra coisa. Vai cuidar de outra coisa. Mas não permaneça no local. Porque senão você vai cair. E é aquilo, aí você vai falar, poxa, Deus, aí depois de um arrependimento, a ressaca moral que é grande. Eu tinha muita ressaca moral quando eu pecava contra o Senhor nessa questão. Como pode eu, crente, convertida, ainda cair nesse mal? Eu ficava muito mal. A minha ressaca moral era muito grande. Então eu comecei a falar, não, eu preciso resistir. Eu preciso não cair mais nesse pecado, porque senão eu vou naufragar e acabou. E é muito ruim. Mas Deus me ajudou. E eu não estava sozinha. Deus me ajudou. E foi uma ajuda assim, ó, surreal. Mas ele me dava estratégias. E eu aprendi a criar estratégias. Não é fácil, mas é possível. Versículos 10 ao 12. Nisso, a mulher veio ao seu encontro, vestida como uma prostituta e com astúcia no coração. Ela é barulhenta e rebelde. Nunca para em casa. Ora está na rua, ora nas praças, espreitando em cada esquina. Acredito que aqui Salomão ele esteja falando de uma mulher casada. Acredito não, ele está falando de uma mulher casada, porque o seu marido, ela fala que o seu marido está na rua, né, está viajando, vai voltar, a gente vai ler mais abaixo, né? Então, ela está falando que o marido dela está viajando e ela fica na rua espreitando quem ela vai destruir. Para você ter noção, quem faz o mal faz intencionalmente. Não faz à toa, faz intencionalmente. Quem peca, peca com intenção de pecar. E aqui você vê que ela fica nas praças espreitando. Então, homens e mulheres que são casados e que fazem isso, não fazem por, ai, eu pequei porque a carne é fraca. Não. Aqui Salomão está dizendo que ela é uma mulher que tem intenção. E quem comete esse tipo de pecado de adultério tem intenção. Não faz à toa. Ah, mas porque ela me seduziu. Se ela te seduziu, porque você deixou, porque você ficou olhando, você ficou dando condição, confiança. Tá entendendo? Tanto mulher quanto homem. Ah, mas a minha mulher dentro da minha casa, né? Sabe como é que ela é, né? Ela não me trata bem, ela briga comigo, ela isso, ela aquilo. Uma coisa pra você, irmãozinho, irmãozinha. Cuida.
Cuide do seu casamento. Não fica olhando para o lado de fora, procurando, e você vai achar. E às vezes você pode achar uma coisa que você não quer achar. A descrição foca na intenção. Ela não está ali por acaso. O coração, ele é astuto, planeja ela planeja a captura. A inquietude dela, nunca para em casa, contrasta com a paz de quem segue a sabedoria. Quem tem sabedoria vai ficar dentro de casa com a sua mulher, vai ficar em casa cuidando, exceto se tiver que trabalhar. Se tiver que trabalhar, e é outra situação. Mas é aquilo, a pessoa está trabalhando, trazendo sustento para dentro de casa. Mas, se não for para isso, gente, tá na rua fazendo o quê? Se não for para estar com a sua família, com a sua mulher, no shopping, no restaurante, cuidando dela. Se não for para estar ali, tá na rua sozinho fazendo o quê? Caçando o que não presta. Se não for trabalhando para poder cuidar ou cuidar das coisas dentro da casa, tá na rua fazendo o quê? Bagunça, coisa que não presta. E é isso. A sedução, a estratégia da sedução, do versículo 13 ao 15. 13 ao 21, no caso. Eu vou ler o 13 e o 15. Ela agarrou o rapaz e o beijou. Com o rosto imprudente, disse: Fiz sacrifícios de comunhão. Hoje cumpri meus votos. Por isso, saí ao encontro. Vim à sua procura e o encontrei. Aqui, ela usa a religiosidade como máscara. Ao mencionar sacrifícios de comunhão, ela indica que tem carne fresca e festiva em casa, restos do sacrifício, usando uma fachada de piedade para tornar o pecado menos sujo. A gente esconde, é porque eu gosto de você, é porque eu te amo, é porque você é um homem bonito, você é interessante, gostei da sua pegada, gostei do seu jeito. Poxa, você é uma mulher tão linda, tem os olhos tão lindos, tem o cabelo tão lindo. O homem e a mulher, quando quer fazer o outro pecar, falam palavras assim só para agradar os ouvidos e o ego. Relacionamentos são destruídos por contas do ego, por contas da nossa satisfação pessoal. Ficamos perdidos, achando que somos alguma coisa. Na verdade, não somos nada. Versículos 16 ao 18. Preparei minha cama com cobertas de linho fino do Egito, perfumei meu leito com mirra, aloe e canela. Venha, vamos embriagar-nos de amor até amanhecer, gozemos as delícias do prazer. Apelo aos sentidos, visão, linho, olfato, mirra e tato. A proposta é de um prazer sensorial imediato e narcisista, desvinculado de compromisso ou amor real. Versículo 19 ao 21. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma viagem distante. Levou uma bolsa cheia de dinheiro e não vai voltar antes da lua cheia. Com palavras sedutoras, ela o convenceu, instigou com a lisonja dos seus lábios. O argumento final é impunidade. Ela garante que não haverá consequências sociais, o marido está longe. A lisonja é a arma fatal que dobra a resistência do rapaz, as conse... porque tem consequências. Imagina, ele chega, o marido tá voltando de viagem e pega ele lá. O que vai acontecer? O que esse marido vai fazer? Vai pegar essa mulher, arrasar ela. E ele é sobre isso.
vai pegar ele e vai acabar com a vida dele também. Então, destrói-se famílias, destrói-se pessoas por causa de desejos, por causa de falta de consciência, falta de amor. E essa mulher, o que ela está fazendo? Ela está seduzindo uma pessoa que pode ser um homem casado ou não, um jovem, mas vai destruir a vida do jovem, por quê? O jovem tem que casar com a sua esposa, buscar a sua esposa. E ela acaba tirando ele do propósito. E quantas pessoas são retiradas do propósito por causa de ego, por causa de satisfação pessoal, por causa de ignorância. Somos muitas vezes levados por nossa inutilidade dos nossos pensamentos. Muitas das vezes. A consequência fatal, versículo 22 ao 27. 22 ao 23 diz assim: imediatamente ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um cervo que vai direto para o laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, uma ave que corre para a rede, sem saber que isso lhe custará a vida. A perda da humanidade ao ceder ao instinto sem usar a razão, a sabedoria, o homem se torna como um animal irracional, marchando para a própria destruição. O dano no fígado simboliza um golpe letal e profundo. Eu ontem, voltando para casa, estava na casa dos irmãos, a gente foi fazer um retiro. Eu vim para casa porque eu tenho outras obrigações que eu trabalho amanhã. Mas queria ter ficado lá. Estava muito bom. Eu voltando e falando com o Uber, né, falando sobre o que está acontecendo agora no carnaval. Eu ontem indo para a rua, encontrei dois homens em estado deplorável, discutindo na rua e começaram a brigar. Do nada começaram a se embolar no meio da rua, a se bater no meio da rua, parecendo dois animais. E qual é a diferença nossa para os animais? Os animais, eles não têm razão, eles vivem pelo instinto. Eles se embolam por causa do instinto. Eles comem, matam por causa de instinto. Isso é o animal. O animal, ele não tem razão. E o que nos diferencia do animal é justamente a razão. Nós raciocinamos, nós temos entendimento, nós temos sabedoria, conseguimos adquirir sabedoria. O animal não, mas o homem sim. E o que nos difere do homem para o animal, o que difere o homem para o animal, é exatamente essa linha tênue aí de divisão. O animal não pensa, o homem pensa. O animal age por instinto, o homem age pela razão. Só que, se o homem perde a razão, o que vai acontecer? Ele vai viver por instinto. E é isso que acontece. As imoralidades sexuais é porque estamos vivendo por instinto e não por razão. As brigas acontecem é porque estamos vivendo pelo instinto e não pela razão. Você consegue entender a diferença da razão e do instinto? O instinto é aquilo que nos torna selvagens e animais, sendo que nós raciocinamos e não tem a necessidade de viver por instinto. Se tem uma pessoa querendo discutir comigo, se tem uma pessoa pelo menos racional, o que vai acontecer? A briga vai parar. Agora, se tem duas pessoas que brigam por instinto, são dois animais brigando e se engalfinhando no meio da rua. A nossa diferença é essa. Aqui, Salomão, ele está deixando isso bem claro. O animal, ele age por instinto. Ele está ali na selva, comendo e bababá, e está andando. Ele não vai imaginar que vai ter um homem ali para caçar ele e jogar uma flecha para acertar o fígado dele. Exatamente assim. Agora, o homem não. O homem, ele sabe que para ele andar nesse mundo, ele precisa ter cautela, ele precisa ter direção, ele não pode sair na rua andando igual... Principalmente aqui no Rio de Janeiro, você sai filmando aqui, ó. O que vai acontecer? Vem um e, ó, pá, já pega logo.
Se eu sei que certo local não é legal, para que eu vou lá? Eu vou porque eu tenho uma intenção ali, entende? Exceto se eu tiver que trabalhar ali. Mas se eu não tiver que trabalhar ali, se eu não tiver que fazer nada ali, eu vou fazer o que ali dentro? Eu estou caçando o que ali dentro? Então, devemos entender também qual é o instinto, qual é a nossa razão, aonde nós estamos depositando nossa razão. Não é simplesmente olharmos, ver as coisas e não ver consequências. O animal, ele não vê a consequência dos seus atos, mas nós vemos. Nós temos a intuição e sabemos que determinados locais, determinadas pessoas vão nos levar para o buraco. E é isso, está tudo bem, tudo errado. Porque se eu não tenho o intuito de errar, principalmente com Deus, se eu tenho o alerta das Escrituras, o que eu estou fazendo? Por que eu estou indo para lá? Para quê? Qual é o intuito? Qual é a intenção? Abre o olho, crente. Estamos agora vivendo no momento do carnaval. Por que que o crente está indo para carnaval? Teu lugar é na igreja. É dentro da tua casa, com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. E é isso. Crente não tem que ir para a rua curtir bloquinho. Não tem. Vou levar meu filho para ver como é que é o carnaval. Olha o exemplo que você está dando para ele, varão. Olha o exemplo que está dando para ela, varão. Varoa. Abre teu olho, abre bem. Versículos 24 ao 27. Agora, então, meu filho, ouça-me e dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dessa mulher, nem se perca em suas trilhas. Muitas foram as suas vítimas, muitos e fortes foram os que ela matou. A casa dela é um caminho para a sepultura, que desce para as mansões da morte. Devemos observar e saber aonde estamos colocando o nosso pé. Exatamente por isso que oferecemos um culto racional a Deus, como diz lá em Romanos capítulo 12. Ofereçam-se como sacrifício vivo. O culto de vocês tem que ser racional. O culto não é só domingo que eu vou para a igreja. O culto é todos os dias. A razão tem que tomar conta da minha vida todos os dias. Eu devo ser racional, não instinto, mas ter razão, ter razão na nossa mente. O encerramento é um aviso de que ninguém é forte o suficiente para brincar com isso. O caminho da imoralidade não leva a um quarto de prazer, mas a um cemitério espiritual e físico. Devemos entender isso, que nos leva à morte. Não somente a morte física, porque pode acontecer a morte física também, mas principalmente a morte espiritual, o afastamento da presença de Deus. Deus não se afasta da gente, mas a gente se afasta de Deus. São nossas escolhas que nos afastam de Deus. Provérbios 7 funciona como um manual de prevenção. Salomão, ele não foca apenas no ato do pecado, mas em todo o processo que leva a ele. A falta de preparação mental, a aproximação imprudente do lugar errado, o impacto dos sentidos e a ilusão da impunidade. Capítulo, ele contrasta a luz da instrução do pai com as trevas da noite, onde a mulher estranha espreita. O que aprendemos? A tentação, ela é planejada, ela é intuitiva, ela é preparada, sabe? O mal raramente ataca de frente. Ele usa a astúcia, a lisonja e o timing. O perigo da ociosidade e da imaturidade. O rapaz estava andando sem rumo. A falta de propósito é o campo de cultivo para a tentação. O pecado é caro. Ele promete prazer, entrega, morte espiritual, emocional e às vezes física.
A sabedoria é uma barreira protetora. Somente quem valoriza a instrução como a menina dos seus olhos consegue enxergar através da máscara da sedução. Como aplicar em nossas vidas? Mantenha a guarda mental. Não alimente fantasias. Escreva a palavra do Senhor no coração através da meditação diária, devocionais, estudos bíblicos, leitura das Escrituras. Busca entender o que a palavra está querendo te dizer e não somente o que você está lendo, somente a leitura. Busca entender, sente com o dicionário, sente com faça perguntas para o texto mesmo te responde. Evite as esquinas perigosas. Identifique quais são os lugares, sites ou situações que são gatilhos para você e mude a sua rota. Não teste a sua força. Eu criei armadilhas para mim mesmo. Armadilha não, estratégias. Criei estratégias para mim mesmo. Todas as vezes que eu ia cair, eu falava, não, aqui não, eu vou sair. Vou fazer alguma coisa, vou buscar outra coisa para não pecar contra o Senhor, porque eu quero continuar no caminho certo. E hoje, graças a Deus, eu estou segura. E quando a tentação vem, que vem muito forte, eu já, vamos lá, vamos fazer uma outra coisa, vamos lavar a louça, vamos fazer uma outra coisa. Cuidado com a lisonja. Desconfie de elogios excessivos que alimentam seu ego e tentam afastá-lo da realidade ou do seu compromisso. Olhe para o fim e não para o início. Quando a tentação apresentar o prazer até o amanhecer, force sua mente a olhar para o matadouro e a sepultura que vem depois. A ressaca moral que a nossa vida ela tende a não nos mostrar, ao prazer momentâneo que tende a não nos mostrar. Ai, mas vai ser tão bom, vai ser tão legal, vai ser tão bacana. Mas e o fim? No fim, ele nos leva à nossa morte. Pode ser a morte espiritual, também pode ser a morte física. Já pensou ser morto pelo seu pecado? Pela sua inutilidade? Se não, comece a pensar. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é maior ainda. Obrigada, Pai, por esse estudo, por nos mostrar que devemos andar não pelo nosso ego, mas pela tua vontade, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Perdoe-nos, Pai, os momentos que somos fracos, em que cedemos às tentações da nossa vida. Não permita, Pai, que o erro continue a nos assolar e nos fazer cair e nos afastar do teu propósito. Nos ajude, Pai. Nos ajude e nos oriente. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.